Boa noite. Continua internado em estado grave o menino de 7 anos atingido por uma descarga elétrica na rua onde mora, em Praia Grande. Os pais fazem plantão durante as 24 horas no Hospital Ana Costa, em Santos. A gente tem uma cadeirinha ali, né? A gente fica sentado ali, toda hora se levanta para ver ele. Toda hora a gente acorda, senta um pouquinho, descansa, mas não tem como ficar descansando enquanto não vê o filho da gente olhar pra gente, porque ele tá entubado, sedado. Renan, de 7 anos, foi trazido para cá na madrugada de domingo. O menino permanece internado na UTI pediátrica, em coma induzido. Segundo o boletim médico, o estado de saúde dele ainda é grave. Mas nesta terça-feira de manhã, os pais tiveram as primeiras boas notícias. Graças a Deus, o Renan se mexeu. Ele tá dormindo, né? Hoje de manhã ele se mexeu bastante, como segundo a doutora relatou. Então ele tá evoluindo muito bem. Tá com uma boa diurese, tá saindo todas as toxinas do corpo dele, sabe? Então a gente tá muito contente. Hoje, quando foram mexer no tubo, ele começou a tossir. Nossa, isso pra gente é uma coisa muito, muito boa, sabe? Dá vontade de pular de alegria, porque não tem palavras para explicar o que a gente tá sentindo. Longe do hospital, na Vila Mirim, em Praia Grande, os bisavós esperam notícias também angustiados. Não durmo, não consigo me alimentar direito. Como porque tem que comer, porque tenho diabetes, então se eu não comer eu fico ruim, né? Mas tá difícil, viu? Muito difícil. Foi nesta esquina que Renan sofreu a descarga elétrica de um cabo de energia que se rompeu. Assim que soube, este metalúrgico aposentado de 80 anos calçou as botas de borracha e correu para salvar o garoto. Estava desacordado, com o rosto muito queimado, né? Quando levantei, ele estava de bruço. Depois que eu tirei o fio do rosto dele, então eu vi que ele estava muito queimado. Nisso, vinha vindo vizinho meu com o carro, aqui da esquina, aqui. Ele já viu, colocou no carro e já levou para lá. Antes disso, o que aconteceu? Quando ele estava em cima da prancha, tinha umas madeiras ali do lado, ali, eu peguei, arremessei contra o fio. Após ter levado o choque, não tinha outra coisa a fazer. O pessoal da CPFL voltou hoje para fazer o quê? Sim, voltaram para remendar o cabo, porque no dia eles vieram e só remendaram. Hoje o cabo estava estourando de novo e eles voltaram para remendar, não para trocar o cabo. Quando a senhora ficou sabendo da notícia, o que veio à sua cabeça? Um perigo andar na rua? É perigo e acho que estamos um pouco de negligência, né? Porque acho que deveria vistoriar mais. Porque nesse tempo é muito pipa. E o cerol corta mesmo, então eu acho que eles tinham que estar olhando mais vezes. Os pais de Renan garantem que até agora não foram procurados pela CPFL, responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade. Qual a grande lição que você acha que tira para que outros casos não aconteçam? Reparar esses fios, né? A gente tomar cuidado, né? Com as crianças da gente, com os nossos filhos, e para que não aconteça. E tomar cuidado, porque pode acontecer com qualquer um. Assim como aconteceu com meu filho, pode acontecer com qualquer outra pessoa, isso eu tenho certeza. Em nota, a CPFL informou que Renan foi atingido por um cabo de energia que se rompeu devido à tentativa de terceiros de retirar uma pipa com linha chilena da rede elétrica. A distribuidora diz que recebeu um chamado por causa de falta de energia e enviou uma equipe imediatamente ao local. A CPFL garante que foram adotados todos os procedimentos de segurança e registrado o boletim de ocorrência. Já a Prefeitura de Praia Grande afirma que a fiscalização das concessionárias de energia é feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O caso foi na rede de distribuição no sistema primário de alta tensão. Acidente na rodovia dos Imigrantes deixa 2 mulheres mortas na noite de ontem. O repórter Fabiano Roma tem mais informações. 2 carros de luxo, uma Mercedes e um Camaro, disputavam um racha na rodovia dos Imigrantes, próximo a São Bernardo do Campo. O motorista da Mercedes, que estava em alta velocidade, perdeu o controle do carro e atingiu com violência um outro veículo que estava na pista, uma EcoSport, que saía de Praia Grande e ia em direção à capital. Nesse carro, nessa EcoSport, estavam 2 famílias, 2 casais e 4 filhos. Com a batida, o carro pegou fogo. Outros motoristas chegaram a parar na pista para ajudar até a chegada do socorro. Mas as 2 mulheres, 2 mães, morreram. Uma delas morreu no local. Os pais e as crianças foram levados para o hospital. O motorista do Camaro
fugiu. O motorista da Mercedes permaneceu no local. Passou pelo exame do bafômetro, mas ele não havia bebido. No entanto, estava com a CNH cassada por causa da quantidade de multas por excesso de velocidade. Ele chegou a ser preso, passou a noite na delegacia e deve responder por homicídio culposo, lesão corporal culposa e também por dirigir sem carteira. Dentro da Mercedes haviam mais 2 passageiros que nada sofreram. O sol voltou a aparecer na região. Em Santos, a máxima foi de 30 graus e atraiu os turistas para um dos principais cartões postais da cidade. Mas, segundo dados da CETESB, 31% das praias da Baixada Santista estão com água poluída. Verão, sol, praia lotada. E para aliviar o calor e relaxar, entrar no mar ajuda muito. Mas será que o pessoal se preocupou em saber se a água está própria para o banho? Procurei olhar sim. Onde que a senhora olhou? Logo no início da praia. A hora que você entra, que você coloca os pés, que você vai andando, começando a andar, você percebe que a água está limpa, se você tem a visibilidade dos seus pés. Este turista do Paraná também verificou a qualidade da água. Do jeito dele. Conversei com o pessoal da beira da praia ali, os guardas, o pessoal, eles falaram, entrei, olhei, vi que a água é muito boa. E esse jeitinho de verificar a qualidade da água? Funciona? Em Cubatão fica o laboratório da CETESB. Aqui são feitas as análises da água das praias de Santos. É um processo científico realizado por biólogos e equipamentos apropriados. A amostra vem para o laboratório e a partir daí as biólogas elas homogeneizam essa amostra, retiram uma alíquota de 100 ml e esses 100 ml são filtrados através de uma membrana filtrante de porosidade inferior ao tamanho das bactérias. É muito fininho o poro, né? Muito fininho, é de 0,45 micrômetros. Está sendo separada a água da bactéria e essa bactéria ela é adicionada, digamos assim, ao alimento para que ela se prolifere ali. Agora a gente está indo para um outro laboratório para a segunda fase do processo de análise da água das nossas praias. Luciano, o que acontece aqui nessa sala? Bom, nessa etapa é a etapa de incubação. Então, a placa de Petri, ela vem com a membrana para permanecer por um período de 24 horas em temperatura controlada dentro da incubadora. Fica dentro dessa incubadora aqui? Isso. Tem alguma aí dentro que a gente possa mostrar? Temos sim. Essa aí já está esperando para ver se as bactérias se desenvolvem, é isso? Isso, está em desenvolvimento. O processo, ele encontra-se em andamento nesse instante. E depois dessas 24 horas, o que acontece? A bióloga retira... Que é o que ela já está fazendo aqui. E realiza a leitura, tá? Essa leitura, ela ocorre através de contagem do número de colônias que se formou dentro da placa. E já dá para a gente saber quantas colônias tem aí? Já dá para ter algum resultado disso? Bom, o resultado, ela finalizando a contagem, vai ter um determinado número de unidades formadoras de colônia por 100 ml, só que a classificação, ela depende de 5 leituras consecutivas, tá? A partir do momento que você tem 2 ou mais leituras acima de 100, que é a permitida pela legislação CONAMA 274, você tem a classificação como imprópria. De volta à praia, as amostras são coletadas toda semana em pontos diferentes do mar. E depois de todo aquele processo que a gente viu lá no laboratório, sai o resultado que é divulgado na internet. Mas tem também as famosas bandeirinhas, que ficam aí indicando a qualidade da água da praia. Aqui na Aparecida, por exemplo, olha só, bandeira vermelha, hein? O mar está impróprio para o banho. Além da Aparecida, que você viu aí, todas as outras praias de Santos estão com água imprópria para banho. A situação é a mesma em Mongaguá. No site cetesb.sp.gov.br você confere a lista completa das praias da região. Desde o ano passado, a febre amarela já provocou 13 mortes em São Paulo. Nenhuma na Baixada Santista. A partir do dia 3 de fevereiro começa a vacinação contra a doença em áreas que podem ter surto. Os 9 municípios da região metropolitana fazem parte da lista.
A estratégia foi divulgada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Pela primeira vez, vão ser aplicadas doses fracionadas em até 4 pessoas, seguindo diretrizes da Organização Mundial da Saúde. A vacinação segue até o dia 24 de fevereiro. Os detalhes da ação e o esquema de distribuição na Baixada Santista vão ser definidos nesta quinta-feira em reunião com representantes do Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado e técnicos das 9 cidades. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, foi intimado a depor na Polícia Federal na condição de testemunha. Esse é um dos destaques do Brasil em 1 minuto. O depoimento vai ser no inquérito que investiga menções dos delatores da empresa JIF, Joesley Batista e Ricardo Saldi, a ministros do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Janot foi chamado a depor no próximo dia 12, mas já informou à Polícia Federal que tem uma viagem agendada. A deputada Cristiane Brasil entrou com um novo recurso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região para derrubar a liminar que impede a posse dela no Ministério do Trabalho. A petebista também recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Ela não pôde assumir o cargo por causa da liminar concedida ao Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes. A inflação oficial do Brasil fechou 2017 em 2,95%. A alta acumulada ficou abaixo da meta fixada pelo governo, de 3%. A informação foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. É a menor taxa registrada desde 1988, quando foi de 1,65%. E vamos falar mais sobre política. Eu recebo o professor, cientista político, Iberê Cirna. Iberê, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Iberê, a Advocacia Geral da União, a AGU, recorreu da decisão de suspender a posse da ministra Cristiane Brasil, mas sem sucesso. E alegou que a Justiça não pode interferir em posse de ministro. É isso mesmo, Iberê? Isso é controverso, porque se você olhar a Constituição no artigo, se não me falha a memória, 84, inciso 1º, diz que é prerrogativa exclusiva do presidente a nomeação de ministros. E não há nenhum critério, né, Iberê? Não, o critério é subjetivo. Né? Diz o seguinte: se você for brasileiro, maior de 21 anos e tiver com seus direitos políticos em dia. Ela é uma deputada, obviamente está. Agora, tem toda uma discussão aí e o Planalto está pisando em ovos. Não quer perder os 16 votos do partido, não quer mexer com o pai da moça. Roberto Jefferson, presidente do PTB, é um dos partidos de apoio da base. Isso, e lembre que foi ele que começou essa brincadeira toda no Brasil, né? Em 2005 e tal. Então, ele não era tão magrinho na época, não era magrinho, né? Mas... a história do olho roxo e tal. De qualquer jeito, eu acho que o próprio governo não está querendo confrontar, não está querendo correr o risco de o Supremo mandar para plenário, que aí vai se esticar mais ainda. Parece que a decisão é esperar o desembargador, que deve estar agora, inclusive, já foi nomeado, deve estar proferindo o seu parecer até amanhã, dizendo se ela pode ou não. Bom, então, ela já alegou que vai até o fim, sim, até a última consequência. O Roberto Jefferson também vai defender o Marum também. Mas, enfim, não há mais prazo para posse, né? Sem porque chegou-se a montar toda lá, né? O circo todo para posse, que acabou não acontecendo. Bom, o governo também desistiu de mudar a regra que limita o endividamento público, a chamada regra de ouro, né? O Iberê. É mais uma estratégia. Desistiu por enquanto também, porque o Henrique Meirelles falou que não era o momento, agora vamos pensar mais na reforma da Previdência e depois voltaria a tocar no assunto. No fundo é assim, eles deram um tiro no próprio pé. Lá atrás, com a contenção dos gastos, aquilo que foi, né, a PEC dos gastos, acabou limitando todo o recurso que o governo poderia usar para cobrir o déficit que tem. Então o Meirelles diz o seguinte: olha, nós vamos tentar fechar de alguma forma. Muito embora o ministro Diogo diz o quê? Que ele está preocupado porque isso vai estourar em 19, com um outro presidente. É isso que eu não entendi muito bem, porque em 2018 eles estão alegando, não, em 2019 não vão fechar, mas em 2019 não vai fechar. Isso, porque em 2018 ele ainda tem, né, a previsão, lembra lá atrás que autorizaram os 156 bilhões e tal, só que nesta peça orçamentária que é feita agora em 18, vai estourar na mão
Que é feita no final do ano, no final do ano, até setembro. Para valer em 2019. Então a preocupação é que em 2019, este estopim, né, esse grampo já foi tirado ali, e vamos ver como é que o cara faz. A previsão é que isso aumente o rombo e aí o Brasil vai ficar numa saia justa complicadíssima. Não houve um engessamento desse orçamento, Iberê? Porque assim, você começa a criar situações, olha, 30% tem que ir para a saúde, 15% tem que ir para a segurança, 10% tem... Quando você vê, o orçamento está praticamente todo comprometido, né? Então, é isso que acaba causando o que está acontecendo agora. Porque você, de qualquer jeito, o governo deu um tiro no próprio pé, porque ele ficou sem a movimentação de receita, acaba fazendo com que o governo não tenha de onde tirar, não pode emitir títulos. Ele tinha uma flexibilização antes, né? Quer dizer, um valor lá que você podia ir para qualquer lugar com esse dinheiro. É que este ano que passou, lembre-se que o BNDES devolveu 80 bilhões. Foi o que salvou, né? Foi o que salvou. Esse agora não tem. Quer dizer, então por isso a previsão do ministro que em 2019 a bomba pode explodir na mão de alguém. Bom, o número de pré-candidatos à presidência da República já está chegando aí a 20, Iberê. Você acha que vai aumentar ainda mais até... Vai. Nós temos nós temos que pensar que existe só uma mudança nessa eleição. É a cláusula de barreira. A cláusula de barreira faz com que os partidos tenham a cabeça de chapa para poder tentar fazer o número de 1,5% que prevê a cláusula, é um mínimo em 9 estados e assim por diante. Ora, a grande preocupação que você tem é que, primeiro, não se fala em vice até agora. Nós permitimos coligação para a majoritária. Não adianta fazer coligação para proporcional, porque os partidos vão morrer amarrados, vão enforcados junto. Então, a preocupação qual é? Como os partidos no Brasil, eles têm uma característica regionalizada, cada um dos partidos está tentando garantir o seu quinhão na região. Mas isso também não pode ser um tiro no pé, que foi a expressão que você usou agora há pouco também, Iberê, pelo seguinte, você tem hoje, por exemplo, 18 candidatos que você me falou, com tendência a aumentar. Nós temos 30 e poucos partidos, de repente nós temos 30 e poucos candidatos. Também não vai ter coligação, então isso também pode levar ao fato de que vai pulverizar tantos votos que muitos vão acabar não tendo. Mas a tendência é exatamente essa. A tendência é que os grandes partidos sejam beneficiados. Até porque tem caráter nacional muito maior do que os pequenos partidos, sim, os nanicos. E poder econômico sem também. Sem dúvida. Né? Então, o que acontece? Ainda não foi definido presidente do PSB, de PP, partidos grandes ainda, com uma certa presença, que não definiram nomes. O próprio PMDB não sabe o que vai fazer. Sim. Né? O PMDB que teria aí candidatos do governo, caso do Meirelles. Eu ia falar isso, o Meirelles pode ser um candidato. Pode, mas pode ser também o Maia, né, que é o presidente da Câmara. Que ultimamente anda tentando puxar um pouquinho o tapete. O sogro dele, o Moreira Franco, já falou que o futuro candidato do governo tem que ter simpatia, carisma. Eu acho que ele está falando do genro, não sei de quem que ele está falando. Então ainda está tudo muito confuso e agora nós vamos ter as mudanças até 7 de abril. Nós temos o prazo limite, né, que é para a mudança de partido. Então vamos ver como é que fica Bolsonaro, como é que fica o Álvaro Dias no Podemos, como é que fica a Manuela, como é que fica esses apoios, entendeu? Como é que esse tabuleiro do xadrez vai se acomodar. Mas por enquanto os partidos estão lançando candidato, como quem dizer, olha, eu estou aqui e estou valendo tanto. E aí nós vamos sentar para conversar. Dessas candidaturas, quantas você acha que podem não decolar devido a ações judiciais, por exemplo? Eu não acredito. As ações judiciais são focadas, nós estamos focando muito em Lula, né? Porque o resto já tem o stand-by, já tem o segundo. Nenhum dos nomes colocados, né, estão envolvidos em algum processo de tal peso para presidente, não para outros cargos. Né? O único caso para presidente é o do Lula. Porque você vai fazer o Geraldo Alckmin, não tem nada dele. Por enquanto ele não é réu em nada. Nada. Né? Mas mesmo no caso do Lula ainda tem chance de ele ser, muita chance de ser candidato ainda. Tem muita água para rolar ainda, não se preocupe. Não vai faltar água nem ponte, né? Não.
Eu acho até que ele vai ser candidato, entendeu? E depois nós vamos empurrar isso para o Tribunal Superior Eleitoral, lá para frente. Vamos ver que bicho vai dar. Mas agora é uma situação curiosa, que todo mundo está querendo pôr a cara para dizer eu existo e devo valer alguma coisa. E aí é a brincadeira. Você pega o tempo de televisão, você pega a Marina da Rede, tem 12 segundos. Né? Ela não dá para falar. O Bolsonaro tem quantos? O Bolsonaro tem 10 segundos. Né? Não dá nem para fazer o que o Enéas fazia. Não dá nem para falar o nome inteiro. Não, vai mudar para Jair só porque não dá tempo, né? Então ainda essas acomodações partidárias vão ainda ser muito, muito discutidas e a gente vai acompanhar isso. Berê, obrigado mais uma vez pela sua participação e uma boa noite para você. Agora é oficial, o atacante Eduardo Sacha assinou o contrato ontem com o Santos Futebol Clube. O jogador do Internacional fica emprestado por 1 ano e o Peixe tem opção de compra. Os valores não foram divulgados. Hoje a Santos TV divulgou um vídeo nas redes sociais do atacante realizando exercícios físicos. O atleta de 25 anos marcou 3 gols em 26 jogos no ano passado. Sacha falou sobre as características dele dentro de campo. Sacha joga aberto, centralizado, consegue fazer mais de uma função. É um jogador que se doa, se entrega. Então acho que com certeza tem muito aí a contribuir. Junto com meus colegas a gente fazer um bom ano. O jogador disputou a Libertadores com o Internacional em 2015, quando o time chegou até a semifinal. Agora, Sacha pretende ir mais longe com o Santos. Uma competição muito difícil, mas acho que o grupo está se preparando muito bem para a gente conseguir buscar esse objetivo, que com certeza é o objetivo de todos. Então acho que nada mais do que a gente trabalhar para a gente poder fazer uma grande competição. A gente tem tudo para ter um ano maravilhoso pelas competições que a gente tem pela frente. Então, se tudo isso acontecer, com certeza irei ficar muito mais tempo aqui. O outro reforço anunciado até agora pelo Santos é o lateral esquerdo Romário, que estava no Ceará. O jogador foi apresentado hoje no CT Rei Pelé. O contrato tem duração de 5 anos. E a Portuguesa Santista contratou mais um atleta para a temporada. O meia Carlos Alberto está de volta ao time. Revelado pelo Santos, o jogador de 22 anos saiu da Briosa no ano passado após o término da Série A3 do Campeonato Paulista. A apresentação oficial acontece amanhã em Urico Moça. Não é só a gente que sofre com as altas temperaturas do verão. Os animais domésticos também sentem calor. Mas será que os cuidados que eles precisam são diferentes dos nossos? O Caderno Regional conversou com um especialista. Vamos conferir. Hidratação é a palavra-chave para os humanos e também para os animais. O cuidado principal é a água em abundância, né? Deixar água em abundância. Os cães, diferentemente de nós, eles sentem calor, a compensação térmica do cão através da boca, da língua, né? E não como nós. Um dos cuidados que as pessoas menos têm, as pessoas acham que estão fazendo certo, é tosar o cachorro. E nunca se tosa cão. Porque o pelo do cão justamente também é uma capa térmica. E os cães ele não têm aquela proteína que nós temos na nossa pele, que é a creatina, que é uma proteína que deixa a nossa pele um pouco mais resistente ao atrito. Então os cães eles não têm essa proteína, então por muitas vezes eles podem machucar e se arranhar e realmente machucar a pele. O pelo protege, né, contra esses machucados. Os períodos mais quentes do dia também devem ser respeitados. Se for passear, procurar sombra. Tem muitos cães que não fazem as necessidades fisiológicas dentro de casa, então o dono realmente precisa sair. Então faça um passeio mais brando e procure sombra, né? E uma curiosidade, você acha que faz bem para o cachorro andar de carro com o focinho na janela aberta? Pode até refrescar, mas... Se a gente for perguntar para qualquer veterinário oftalmológico, vocês vão perceber que o índice de doenças ocular é muito maior em cães que andam com a cabeça para fora, exposta, né, do carro, porque pode pegar algum objeto, até mesmo alguma bactéria. Então, deixem os vidros fechados, liguem o ar-condicionado, que o cachorrinho vai ficar muito bem. E a edição de hoje termina aqui, no youtube.com/santaportal. Você pode rever todas as matérias dessa edição. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.